Fernando, e agora um assunto muito sério, né? Eu pensei muito em trazer isso aqui, né? Antes de colocar a sua opinião. Fiz um artigo que está no mswebradio.com.br no nosso site e vou tratar, vou até pedir licença para vocês para tomar uma água. Vou tratar desse tema e se você analisar e discordar, né, eu vou apresentar aqui o argumento para justificar o que eu penso a respeito. Eu acho que o povo, o poder emana do povo e a população tem os seus representantes, mas o cidadão, a cidadã que paga o tributo é responsável, né? Vamos falar da ditadura que está acontecendo no STF, Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, que você está vendo aí na sua tela para quem está no YouTube. Alexandre de Moraes, que é o juiz mais cruel, né, e mais arbitrário da história do judiciário brasileiro. Ó, o árbitro, o Alexandre de Moraes é como o árbitro que apita o jogo e veste a camisa de uma das equipes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tem sido uma figura central em diversas decisões judiciais de grande impacto no Brasil. Sua atuação tem gerado debates acalorados e dividindo opiniões, especialmente em casos de alta relevância. Para muitos, Moraes é visto como um árbitro que apita o jogo, vestindo o uniforme de uma das equipes, uma metáfora que ilustra a percepção de parcialidade de suas decisões, que são muitas vezes fora do contexto processual e constitucional, ou seja, ele inventa uma constituição para interpretar, para cometer aí decisões absurdas e estapafúrdia. Desde sua nomeação, Alexandre tem se destacado por sua postura e decisões contundentes. Ele tem sido relator de casos polêmicos, como as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022 e indiciamento de figuras políticas em destaque. Sua atuação tem sido marcada por uma abordagem rigorosa ao extremo, muitas vezes controversa, atuando como polícia, denunciante e juiz, algo jamais visto em um país democrático, caso em que ele faz o papel de polícia, de Ministério Público, né, de juiz, ele denuncia, ele condena. A metáfora do árbitro que apita o jogo vestindo o uniforme de uma das equipes reflete a críticas, né, de que Moraes, em muitas situações, tem agido com parcialidade, muita parcialidade. Suas decisões favorecem determinados grupos políticos, o que comprometeria a imparcialidade esperada de um ministro do STF. Essa percepção, meus amigos, é alimentada por suas decisões em casos envolvendo figuras políticas de oposição ao governo atual. Alexandre de Moraes tem agido como um carrasco, tomando decisões que não têm nenhum amparo na Constituição brasileira. Ele condena deputados pelas suas falas no parlamento, o que é um absurdo, já que o deputado goza aí de um instrumento chamado a sua imunidade parlamentar. Conduz processo e condena pessoas sem foro privilegiado. Comete inúmeras arbitrariedades, como a absurda condenação de uma professora aposentada de 71 anos a 14 anos de prisão, sem que esta tenha cometido nenhum crime, caso que ganhou repercussão até internacional. A atuação de Alexandre de Moraes levanta questões importantes sobre imparcialidade ou parcialidade, né, do judiciário, né, da mais alta corte desse país. Em um cenário político polarizado, a percepção de parcialidade pode minar a confiança da população nas instituições. Às vezes dá a nítida impressão que ele age como um militante político ou um carrasco, quando toma decisões, ao que parece, não respeitando a Constituição, o contraditório, o amplo direito de defesa e aos direitos humanos. Isso tem sido objeto de matérias, inclusive, em jornais como o New York Times, o mais importante jornal do mundo. Ontem foi a vez do Washington Post fazer críticas contundentes às decisões arbitrárias ao carrasco Alexandre de Moraes.
Muitas decisões parecem ser tomadas pelo ódio, algo incompatível à postura de um magistrado, que deveria ter uma postura equilibrada, transparente, garantindo que suas decisões sejam vistas como justas e imparciais. Um violento atentado ao Estado democrático e à democracia. Isto é inaceitável. A atuação parcial do ministro do Supremo Tribunal Federal constitui um violento atentado ao Estado de Direito, minando a confiança pública nas instituições judiciárias, comprometendo a imparcialidade necessária para a justiça. Quando o ministro do STF deixa de lado a neutralidade, as decisões judiciais passam a ser percebidas como influenciadas por interesses específicos e não pela interpretação justa e equânime da lei. Isso fere a própria essência do Estado de Direito, que se baseia na aplicação imparcial e igualitária nas normas, sem favorecimento ou preconceitos. Além disso, a parcialidade judicial representa uma séria ameaça aos direitos humanos e à democracia. Uma justiça imparcial é crucial para a proteção dos direitos individuais e coletivos, garantindo que todos, independentemente de sua posição social, política ou econômica, tenham acesso a um julgamento justo. A parcialidade de um ministro da STF pode levar a violações desses direitos, resultando em decisões injustas que prejudicam grupos específicos e enfraquecem a credibilidade do sistema democrático. Em uma sociedade democrática, a confiança nas instituições é fundamental e qualquer sinal de parcialidade do judiciário pode desencadear uma crise de legitimidade que afeta toda a estrutura do Estado. Então, para a gente concluir aqui, né? Eu quero dizer aqui o seguinte: é estranho que alguns setores, né, da política, como a Câmara tem se manifestado de uma forma isolada. E a covardia do senador, presidente do Congresso Nacional lá, o senador que preside o Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, é uma coisa inaceitável. E alguns políticos, inclusive da esquerda, que batem palma, gente que tem uma história. O meu finado pai foi uma pessoa que acreditou nas narrativas, acreditou nas falas de um povo que lutava por liberdade, por democracia, por respeito aos direitos humanos. Meu pai chegou a apanhar nessa luta ao lado de militantes da esquerda na época. E agora você vê pessoas da esquerda que se calam quando o ditador Alexandre de Moraes, quando esse carrasco, o juiz mais cruel da história e mais arbitrário da história do judiciário. Você faz uma pesquisa com qualquer juiz do país, faz uma pesquisa na internet, nunca na história desse país um juiz cometeu tamanha atrocidade contra o Estado democrático de direito, contra o Congresso, contra a própria instituição. Agora esse panaca desse Rodrigo Pacheco, que poderia tomar pelas vias legais os procedimentos de impeachment, porque em alguns casos o Alexandre age como se fosse uma pessoa fora das faculdades mentais normais. Ele comete as mais absurdas coisas em nome da lei, o que é uma coisa inaceitável. Então, nós atingimos um momento em que essas pessoas que têm um histórico de ter lutado por democracia, por direitos humanos, por respeito à liberdade, por respeito às condições da dignidade humana, por respeito, porque lutaram contra arbítrio, contra autoritarismo, contra a força, não pode se calar ante atitudes absolutamente inaceitáveis, arbitrárias de um ministro carrasco que condena uma dona de casa, uma professora, a 14 anos de cadeia sem cometer crime. Existe uma máxima do direito que um advogado, um juiz, um operador do direito, quem tem noção de direito, que existe uma regra processual que o juiz normalmente para pessoa sem antecedente criminal, é uma pessoa que não tem nenhum antecedente criminal, se aplica normalmente a pena mínima. Ele está julgando, pré-julgando e condenando as pessoas sem amplo direito de defesa e todos condenados em pena máxima, numa atitude que tem causado
um impacto negativo para a imagem do Brasil, inclusive na parte econômica. Muitas empresas, grandes corporações, nesta situação de instabilidade jurídica provocada pelo STF, por Alexandre de Moraes, e os outros ministros assistem e não tomam nenhuma medida. Então nós convocamos a sociedade de bem, as pessoas, inclusive a esquerda, que tem histórico de ter lutado por liberdade, e vê e assiste este descalabro, essa violência contra a sociedade brasileira, contra a democracia, contra o Estado de Direito, e não toma providência. Então nós temos que começar um movimento de baixo, com vereadores, com deputados estaduais, com prefeitos, com pessoas de bem, para mobilizar e chegar até esse Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que deveria ter vergonha na cara. Né? Eu sou do estado de Minas, e o meu estado está envergonhado com a passividade, com a omissão, com a covardia do presidente do Congresso Nacional em relação a colocar o Alexandre de Moraes no lugar dele. Ele é um carrasco, ele é um cruel, ele age aí fora dos padrões, dos parâmetros processuais e constitucionais. Até quando? Até quando? Até quando a gente vai viver nesse autoritarismo, com pessoas inocentes sendo condenadas sem cometer crime, né? Aí ele deduz que a pessoa cometeu um crime sem o devido processo legal. Isso é inaceitável, gente. Me perdoe. E aí você que muitas vezes bate palma, que tem gente que xinga o juiz de ladrão no futebol, vai se roubar pro lado do seu time, tá bom. Quer dizer, uma justiça não pode ser parcial, ela tem que ser neutra. O princípio da justiça é... A deusa da justiça, ela tem um pano ali no rosto, ela é neutra. Uma neutralidade que deveria existir, que infelizmente nós estamos aí numa ditadura do judiciário. Eu tenho muitos amigos juízes que têm vergonha, juízes envergonhados, operadores do direito envergonhados, advogados envergonhados, né? Com o que nós estamos vivendo no Brasil, provocado por essa figura aí que tem respeito pela instituição, né? Pelo STF, mas não tem respeito por juízes arbitrários que desrespeitam a lei, que oprime, que toma decisões como se fosse militante político e não como juiz, né? Isto é absolutamente inaceitável.